Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 3 de maio. Vamos então de destaques. Polícia Federal faz buscas na casa de Jair Bolsonaro e prende ex-ajudante do presidente, Mauro Cid, em operação contra dados falsos sobre a vacinação anti-Covid. Supremo Tribunal Federal torna réus mais 100 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Roteiristas de Hollywood entram em greve após negociações fracassadas para salários mais altos e contra o avanço da inteligência artificial. E ainda, Graça Kids e Graça Music lançam nesta sexta-feira, 5 de maio, um projeto para fortalecer o público infantil na fé. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E a Polícia Federal realiza buscas agora pela manhã na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um ex-ajudante dele, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso. As ações fazem parte de uma operação que investiga uma suposta fraude em cartões de vacinação de Bolsonaro, familiares e ajudantes. Ao todo, 6 suspeitos foram presos. Vamos ver. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal esteve durante a manhã em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Ele não foi alvo de mandado de prisão, mas os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. Até às 7 horas e 20 minutos, policiais seguiram para o condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil em março. A corporação investiga um grupo de suspeitos de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, as informações falsas teriam sido inseridas no sistema entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A intenção do grupo era a alteração da verdade. Ainda de acordo com a PF, com os dados falsos, algumas pessoas puderam emitir certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias que estavam em vigor para evitar a propagação da doença, como, por exemplo, viajar para o exterior. E o ex-presidente Jair Bolsonaro é aguardado para prestar depoimento ainda hoje na sede da Polícia Federal em Brasília sobre esse caso. A série de julgamentos dos envolvidos nas invasões aos prédios públicos de Brasília do dia 8 de janeiro continua no Supremo Tribunal Federal. Nesta madrugada, teve início no plenário virtual da Corte a audiência para decidir se mais 250 acusados vão se tornar réus. Ontem, o tribunal já havia acatado a denúncia contra outro grupo de 200 pessoas que também foram presas por participar dos atos de vandalismo na capital federal. A tendência é que esse terceiro julgamento siga o rumo dos 2 anteriores, ou seja, os acusados devem se tornar réus. O primeiro voto, ainda de madrugada, seguiu nessa direção. A manifestação foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal e decidiu que a nova leva de 250 denunciados deve se tornar réus. Assim como nos anteriores, o julgamento está sendo realizado no plenário virtual e vai até o dia 8 de maio. Nesse formato, não há debates entre os ministros, que depositam seus votos em um sistema eletrônico. Um dia antes, o STF havia encerrado a análise da segunda leva de denúncias e tornou réus mais 200 pessoas acusadas de incitar e executar os ataques que depredaram as sedes dos 3 poderes. 8 ministros votaram a favor da denúncia e 2 foram contrários. Foram analisadas denúncias contra 100 supostos executores e 100 supostos incitadores dos atos. E a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos de radicais, deve ser adiada para a segunda quinzena de maio. Afinal, o Congresso ainda não definiu a distribuição das vagas entre os partidos. E agora mudamos de assunto, vamos falar de saúde. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Arcturus da Covid-19.
Diante disso, a Prefeitura da capital reforça a importância da imunização e informa que a vacinação com a Pfizer bivalente será ampliada para a população acima dos 40 anos a partir de hoje. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Essa nova variante foi detectada aqui na capital paulista em um paciente de 75 anos que apresentou sintomas no dia 7 de abril, foi encaminhado a um hospital e recebeu alta médica no último dia 27. Só depois disso é que esse primeiro caso dessa nova variante foi realmente notificado. Agora preste atenção aos sintomas. Irritação nos olhos, muito parecida com a irritação causada pela conjuntivite, além de tosse seca e febre. A Arturus está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde, só que até o momento não apresentou gravidade ou aumento no número de casos aqui na cidade de São Paulo. De qualquer forma, a Prefeitura ressalta a importância da vacinação, inclusive com a Pfizer bivalente, isso para a proteção contra formas graves da doença. E a novidade é que essa vacina estará disponível para pessoas com idade a partir de 40 anos, aqui na cidade de São Paulo, já nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando que para receber esse imunizante é preciso ter completado pelo menos o esquema vacinal básico, que são as 2 primeiras doses da vacina, ou então ter recebido também 1 ou 2 doses de reforço. E é preciso respeitar o intervalo de 4 meses da última vacina recebida. A vacina está disponível aqui em São Paulo, nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e nas AMAs também aos sábados, nesse mesmo horário. Até a última sexta-feira, a cidade de São Paulo havia aplicado quase 1.250.000 doses desse imunizante. Informou que, de maneira escalonada, conforme a chegada de mais vacinas, a imunização vai sendo ampliada para outras idades a partir de 18 anos. E essas pessoas com mais de 18 anos já podem ser contempladas com aquela famosa xepa da vacina, que são as doses que sobram ao final de cada dia. E é como a gente sempre fala aqui no jornal, informação é a melhor arma para enfrentar o futuro e seus desafios. E com a chegada de uma nova variante sempre causa um certo receio. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora na nossa entrevista. Vamos conversar sobre a nova variante detectada neste fim de semana pela primeira vez em São Paulo. Eu recebo agora o clínico geral, Dr. Ricardo Contesini. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor, a variante Arcturus foi identificada pela primeira vez na Índia em janeiro e já foi detectada em pelo menos 40 países. Desde abril, ela vem sendo tratada como uma variante de interesse pela Organização Mundial da Saúde por causa da sua rápida disseminação. Explica pra gente que variante é essa e quais os riscos. Ela é mais ou menos transmissível do que a gente já conhece? Ela pode causar mais hospitalizações, por exemplo? Então, Daniela, a grande verdade é que o vírus da Covid-19 ele vai se modificando, ele vai sofrendo mutações, ele vai se adaptando ao meio dele, né? E essa variante Arcturus, ela é uma variante que ela tem um aumento de transmissibilidade, então ela é de rápida e fácil transmissão, só que ela é uma variante de uma menor letalidade, então ela causa menos internações, menos óbitos, então ela tem uma gravidade menor, né? Só alguns dados interessantes, por exemplo, na Índia, hoje ela é a variante preponderante, né? E aqui no Brasil a gente espera que ela vá ter também um crescimento rápido. Então, ao invés da Ômicron, nós teríamos provavelmente, possivelmente, essa variante como a dominante. Vamos falar agora de sintomas, doutor. Parece que conjuntivite e febre alta são sintomas característicos. Então, explica pra gente como identificar e como tratar. Existe algum protocolo diferente para esse tratamento, cuidados necessários, ou algum órgão que ela afete e demande mais atenção? Como todas as variantes da Covid, né, a gente tem que tomar bastante atenção em relação ao pulmão, à tosse, etc., né? Mas as principais diferenças dessa variante é a irritabilidade nos olhos, a vermelhidão, né? Então, aquela sensação de areia na vista, que é muito parecido com a conjuntivite, e a febre, que não foi um sintoma tão comum assim nas outras variantes, né? Mas nesse caso
a febre é um dos principais sintomas. Então, a conjuntivite, a febre e a tosse seca são as principais alterações e que devem ser levadas em consideração pelo indivíduo que tiver sentido, porque isso sim pode ser sinal de acometimento da Covid-19. O tratamento são com sintomáticos normais, né, tanto para febre quanto para essa vermelhidão nos olhos, mas a gente sempre relembrando, né, que é muito importante a vacinação, porque ela sim é que traz uma proteção maior contra essas novas cepas e as antigas também que ainda estão em circulação. Era exatamente sobre isso que eu queria saber, doutor. As vacinas que a gente tem agora disponíveis garante a proteção contra essa cepa em específico? Ou, de repente, vai ser necessário uma atualização dos imunizantes que a gente tem hoje? Não, os dados que a gente tem disponíveis mostram que essas vacinas, por serem de RNA, elas vão na cápsula do vírus, né, na estrutura do vírus. Então, elas também têm uma boa resposta e a população também adquire uma imunidade com a vacina atual bivalente que está sendo agora ministrada aqui em São Paulo. Então, a gente acredita que tanto as vacinas anteriores quanto as vacinas atuais, elas causam, né, uma imunidade cruzada, que a gente chama, né, causam também uma imunidade para essas novas cepas. Lembrando que essa imunidade ela acontece para casos graves, para piora dos eventos ocasionados pela Covid-19. Não significa que você não vá ter contato com o vírus ou pode ter uma gripe leve, alguns sintomas, mas ela previne as formas mais graves da manifestação da Covid-19. Então, fica aqui o recado, não é, doutor, sobre a importância de se vacinar, aproveitar que a vacina está sendo disponibilizada, a vacina bivalente, e atualizar essa vacina, não é? Sem dúvida, né, Daniela? A gente viu, né, nesses 2 anos e poucos de pandemias que a gente está vivendo, que a partir do momento que a gente iniciou a campanha de vacina, a gente diminuiu muito a mortalidade e diminuiu também o contágio. Então, isso é importante. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, quanto maior o número de pessoas imunes ao Covid-19, menor vai ser essa transmissibilidade e, consequentemente, menor também a letalidade do vírus. Então, é importante que a população se vacine, é importante que a gente faça o programa de vacinação, porque isso protege a você mesmo e também aos seus próximos. Tá certo, nós conversamos com o clínico geral, doutor Ricardo Contesini. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, doutor. Muito obrigado. Obrigado a você e um bom dia a todos. Para o senhor também, até mais. E veja a seguir, roteiristas de Hollywood entram em greve após negociações fracassadas para salários mais altos e contra o avanço da inteligência artificial. E ainda, Graça Kids e Graça Music lançam nesta sexta-feira, 5 de maio, um projeto para fortalecer o público infantil na fé. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília, e voltamos com mais notícias para você. Agora a gente fala sobre o encontro dos presidentes do Brasil e da Argentina que aconteceu nesta terça-feira. Lula garantiu que está disposto a ajudar o país vizinho e encontrar uma forma de oferecer uma linha de crédito capaz de sustentar as exportações para o país que sofre com uma severa crise financeira. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvorada nesta terça-feira. Lula garantiu nesta terça-feira que está disposto a ajudar a Argentina a encontrar uma forma de implementar uma linha de crédito para sustentar as exportações ao país vizinho. O petista também manifestou disposição de conversar com empresários e com o Congresso brasileiro para encontrar uma solução para a falta de dólares no Banco Central da Argentina. Haddad destacou que são mais de 200 empresas brasileiras que não só não estão exportando, como muitas não estão recebendo os pagamentos correspondentes pelas vendas, devido às dificuldades na Argentina. Em um ano eleitoral, a Argentina sofre uma profunda crise econômica, com uma inflação anual de mais de 100% e uma escassez persistente de reservas no Banco Central. E vamos olhar melhor agora para a situação financeira do Brasil, porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, anuncia hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. E a expectativa é que o índice seja mantido em 13,75% ao ano.
Os juros básicos estão desde agosto do ano passado em 13,75%, o maior patamar desde 2016. O consenso entre os economistas é de que os diretores do Banco Central devem manter a taxa. Se confirmada, será a sexta manutenção da taxa Selic nesse nível. A decisão será anunciada por volta das 18h30. E a expectativa da maior parte dos analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central na semana passada, é de que a taxa comece a recuar somente em meados do mês de setembro. A reunião do Copom desta semana será realizada em meio a um intenso debate sobre o nível da taxa básica de juros da economia. O juro brasileiro é a maior taxa real do mundo. Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, debateram o tema no Senado Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também disparou fortes críticas ao patamar da taxa básica da economia, por conta do impacto no nível de atividade e de emprego. Nos destaques internacionais, temendo um crescente número de imigrantes ilegais, o Departamento de Defesa americano anunciou que vai mobilizar 1.500 militares extras para a fronteira com o México. Os Estados Unidos vão enviar 1.500 militares extras para a fronteira com o México. O número foi divulgado nesta terça-feira pelo secretário de imprensa do Pentágono, General Pat Ryder. O anúncio vem 2 dias antes da suspensão da polêmica norma sanitária conhecida como Título 42, que permite bloquear ou expulsar a imensa maioria dos imigrantes que chegam à fronteira sem visto ou documentação exigida para entrar nos Estados Unidos. A pedido do Departamento de Segurança Interna, o secretário Austin aprovou um aumento temporário do Departamento de Defesa de mais de 1.500 militares para complementar os esforços de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos na fronteira sudoeste do país. Durante 90 dias, esses 1.500 militares, que serão provenientes do componente de serviço ativo, vão preencher lacunas críticas de capacidade, como detecção e monitoramento terrestres, entrada de dados e suporte de armazém, até que o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras possa atender a essas necessidades por meio de apoio contratado. O Departamento de Defesa americano destacou que as tropas não vão participar diretamente de atividades de manutenção da ordem. Em uma tentativa de evitar uma avalanche de imigrantes, o governo do presidente Joe Biden anunciou várias medidas para pré-selecionar aqueles que poderão entrar no país, mas destacou que a fronteira não vai estar aberta e que vai aplicar o Título 8, que permite expulsar todos os imigrantes que não tiverem uma autorização para cruzar a fronteira. E olha só, parece até ficção, mas é verdade. A crise também chegou ao glamouroso mundo do cinema. Os roteiristas de Hollywood estão em greve desde ontem. Eles reivindicam melhores salários, uma menor carga de trabalho e ações contra o avanço da inteligência artificial. O problema começou durante a pandemia, quando houve uma explosão na produção de séries e serviços de streaming. Mas os roteiristas reclamam que os salários não aumentaram na mesma proporção. Apenas o trabalho aumentou. De acordo com dados do sindicato da categoria, metade dos roteiristas dos Estados Unidos recebe o piso da categoria. Há 9 anos, 1/3 ganhava essa faixa salarial. Do outro lado, os estúdios alegam que já concederam aumentos significativos. Sem acordo, as negociações entre as partes foram encerradas na segunda-feira. O efeito mais imediato da greve é nos programas de auditório e de entrevistas diários dos Estados Unidos. Alguns devem ser suspensos já nos próximos dias. Para os Estados Unidos, cinema é assunto de Estado. Por isso, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, fez um apelo para que os dois lados voltem a conversar. A última vez que os roteiristas cruzaram os braços foi em 2007. A paralisação durou 100 dias e deu um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares à economia de Los Angeles, onde se concentram os estúdios de filmagem. Afinal, sem eles, o show não pode continuar. E como sempre acontece nos filmes, os amantes do cinema esperam sim por um final feliz. A gente fica aqui na torcida. E por falar em cultura, músicas e desenho animado, 2 coisas que as crianças adoram. Pois é, a Graça Music e a Graça Kids decidiram unir essas 2 coisas em um único trabalho e acrescentaram ainda a fé, que começa logo cedo nos primeiros anos de vida. O lançamento desse novo projeto infantil será na sexta-feira e o repórter Leonardo Félix traz para a gente um spoiler.
Fé, Família e Louvor. Com esse lema, a Graça Kids e a Graça Music fazem nova parceria com foco nas crianças. Com o objetivo de promover a palavra de Deus entre os pequenos, as empresas lançam Kelinha, datas para guardar no coração, na voz de Kelly Benigno. O projeto celebra algumas datas comemorativas do universo infantil em clipes musicais animados. Todos os vídeos serão disponibilizados no canal do YouTube da Graça Kids. Não é a primeira vez que a cantora produz material para esse tipo de público. Em 2021, ela lançou As Histórias Inesquecíveis, também em parceria com a Graça Kids. Mas agora a Kelly foi além e virou um personagem. Ela fala sobre essa novidade. Muito chique, né? Virei uma bonequinha. A bonequinha Kelinha. A bonequinha foi inspirada em mim. Então vocês vão ver que é parecida comigo, né? Tem o cabelo igual, até a roupinha eles colocaram igual, igualzinha a mim. Eu era tia de escolinha, então eu cuidava de criança, dava as historinhas. Então para mim é uma alegria muito grande. E esse novo projeto vem aí para alegrar mais ainda a criançada. As crianças vão gostar bastante, não só as crianças, também os adultos, porque as músicas estão relacionadas para eles. Vai ter para as crianças também. Vão vir canções muito lindas, abençoadas. Vai ter o primeiro agora que vai ser direcionada para o Dia das Mães, que o nome vai ser Eu Te Amo, Mamãe. É uma música linda, fala também da palavra de Deus. Então as crianças vão poder cantar para as mães nessa canção, mas na canção você fala do amor de Deus, do amor que você sente pela mamãe. Kelly Benigno aproveita para fazer um convite a todas as famílias, em especial às crianças. Dia 5 vai estar lançado lá no YouTube, no canal da Graça Kids, né? Então manda para as mamães aí. Talvez é uma música infantil, mas os adultos podem mandar para as mães também, tá, gente? Porque é muito importante. E essa música tá muito linda, vocês vão amar. É um carinho muito grande, né, que a gente tem pelas nossas mães. As nossas mães merecem o melhor, merecem o nosso carinho, o nosso amor. E essa canção fala sobre isso, né? A primeira canção a ser lançada é de autoria de Diego Fraguas e é uma homenagem dos filhos a todas as mães, já pensando em 14 de maio. De São Paulo, Leonardo Félix. Não perca, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.